minhas lindas! Gente, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente do conteúdo que eu costumo trazer aqui pro canal. Pra quem não sabe, eu estou fazendo parte de um projeto e o nome desse projeto é Negras em Alta. Há uns 20 dias atrás, mais ou menos, eu liberei uma vinheta aqui mostrando quem são as participantes desse projeto. Eu vou deixar aqui embaixo o link do canal de todas elas para que vocês vão lá no canal delas e confiram os vídeos delas. Porque todo mês nós iremos trazer um vídeo no canal de cada uma sobre o projeto, com um tema. E o tema desse mês é Por que me orgulho de ser negra? Então eu vou deixar o link delas aqui embaixo para vocês poderem ver o porquê elas também se orgulham de ser negras. Elas gravaram um vídeo também, aí vocês vão lá no canal delas para conferir porque ficou super bacana. Na verdade, gente, é um assunto assim que é meio delicado de se falar. Eu particularmente não vejo problema nenhum em chegar e falar sobre o assunto, mas assim, eu conheço pessoas assim que têm um certo receio quando o assunto é falar sobre a cor negra. Todo mundo sabe, né, que as pessoas que têm a pele negra sofrem muito preconceito, sofrem muito de racismo, bullying. E assim, hoje em dia eu acho que as coisas estão mais fáceis, assim, o fato de... É difícil até de falar, né, assim, quando a Márcia passou o tema, eu fiquei assim, gente, duas coisas, um assunto polêmico de se falar e a segunda, como eu gravar um vídeo dizendo por que eu tenho orgulho de ser negra e não fazer um vídeo longo, porque eu falo demais, né, e assim, eu me orgulho de ser negra, sim, não gosto quando alguém me chama de moreninha, mulata, parda, não, eu sou negra. Eu acho que a gente tem sim que defender a nossa cor, a gente tem que honrar a nossa cor, a gente tem que ter orgulho da nossa cor, porque hoje em dia nós temos várias pessoas negras, assim, como que eu posso dizer, influentes, sabe? Então eu acho que isso a gente tem que pegar pra gente, guardar pra gente e ter essas pessoas como exemplo. Eu me orgulho de ser negra porque... assim, gente, eu não consigo ver diferença porque um negro pode e um branco não pode. Qual é a diferença de uma pessoa negra para uma pessoa branca? Uma pessoa negra não pode ter um cargo numa empresa elevado, uma pessoa negra não pode ser protagonista numa novela, uma pessoa negra não pode ser uma garota propaganda. E assim, uma pessoa negra só pode namorar uma pessoa negra. Então assim, eu acho que isso são padrões impostos pela sociedade. A gente tem sim que se orgulhar, a gente tem sim que, cada dia que se passar, a gente tem que mostrar o que faz a gente ter orgulho disso, sabe? Eu, por exemplo, como que eu posso dizer, na minha época de escola, isso aqui, ó, quantos anos atrás? Eu tô com 25 anos hoje, né? Tinha muito desse negócio de, assim, bullying com pessoas negras, sabe? As pessoas chamavam de macaco, falavam que as pessoas que tinham pele negra fedia, isso, aquilo, outro. Mas assim, comigo, Francine, isso nunca aconteceu, graças a Deus. Mas eu também sempre tive assim, como que eu posso dizer? Era meio que um mecanismo de defesa. Eu sempre fui uma pessoa muito fechada e ao mesmo tempo a certos tipos de brincadeira eu era muito assim, como que eu posso dizer, agressiva. Não sei se agressiva é a palavra certa, mas isso não era dizer que eu era uma pessoa agressiva, que eu era uma pessoa grossa, mal educada, não. Era uma forma de, assim, defesa, porque automaticamente, eu sendo uma pessoa supostamente braba, as pessoas teriam medo de implicar comigo, porque eu iria revidar, ou eu iria bater, porque eu era virada no 1000 graus, tá, gente? Então, assim, era como se fosse um mecanismo de defesa pra mim. Eu não sei como explicar, mas assim, eu acho que hoje em dia, o fato de ter leis que da cadeia chamar uma pessoa negra de macaco, de gorila, isso, aquilo, outro, fez com que muitas pessoas que têm um certo tipo de racismo e tal, preconceito, pensasse duas vezes na maneira como se referir, como falar, como chegar pra falar com uma pessoa negra. Então assim, eu acho que as coisas têm melhorado muito. A gente tem visto muitas pessoas negras influentes. A gente tem visto que assim, as coisas têm assim,
um leque de opções maiores, assim, com menos restrição para quem tem pele negra. Eu acho que isso é devido às pessoas que se orgulham de ser negras e não se importam. Porque se nós fôssemos negros e tivéssemos vergonha do nosso tom de pele, eu acho que isso faria com que ficássemos sendo assim, abafados, sabe? Sendo minoria sempre. E hoje, assim, eu acho muito bacana quando eu vejo aquelas negras que pintam cabelo de loiro, sim, pintam cabelo de vermelho, coloca trança, coloca dread, por que não? Só porque eu sou negra eu não posso fazer isso? Eu orgulho da minha raça e vou usar o meu cabelo como eu quero, do jeito que eu quero. Então eu acho que isso, hoje em dia, para essa geração mais nova, hoje em dia isso tem sido muito bom, porque as pessoas de pele negra, nós que somos negros, estamos ganhando mais espaço no mercado. Estamos sendo mais vistos, mais ouvidos. E, gente, é isso. Eu tô tentando não me alongar muito, porque senão eu vou ficar aqui falando direto. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho por que eu me orgulho de ser negra. Eu vou deixar o link das meninas aqui embaixo, como eu já disse, pra vocês conferirem no canal delas. Um beijo, minhas lindas, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tá ótimo.